Diziam que ele arrancava corações com as próprias mãos. Mas na nossa noite de núpcias, o monstro dormiu no chão para eu me sentir segura. Eu me apaixonei pelo meu carrasco. Mas ele não sabe que a mulher que ele ama não existe. O sol ainda não havia nascido quando Liana entrou nos aposentos da princesa Soraya, carregando a bandeja de prata com chá de jasmim. O aroma floral deveria ser reconfortante, mas naquela manhã cheirava a despedida. Era o dia do casamento. O dia em que a princesa seria entregue ao temido Sheikh Kaelen al-Hazir, o homem que diziam arrancar corações de inimigos com as próprias mãos. Liana colocou a bandeja sobre a mesa de mármore branco e se virou para acordar sua senhora. A cama estava vazia. As cobertas de seda cor de safira jogadas no chão, como se alguém tivesse saído com pressa. O coração de Liana disparou. "Princesa!" ela chamou, a voz ecoando no quarto imenso decorado com tapeçarias douradas. Silêncio. Então viu o papel dobrado sobre o travesseiro bordado. Mãos trêmulas pegaram a carta. A caligrafia elegante de Soraya dançava na página como serpentes. "Querida Liana, perdoe-me pelo que fiz. Não posso me casar com aquele monstro. Deixei chá especial para você. Beba, pois precisará de forças. Quando acordar, estará vestida como eu. Você assumirá meu lugar na cerimônia. Se recusar ou contar a verdade, direi ao meu pai que você me ajudou a fugir. Sua família de camponeses pagará com a vida. O vestido já está em você. A escolha nunca foi sua." Liana olhou para baixo. Usava um vestido de noiva que não lembrava ter colocado. Seda branca coberta de pérolas que pesavam como correntes. Um véu espesso cobria seu rosto. A garganta fechou. As paredes do quarto giraram. O chá. Soraya a havia drogado. A porta se abriu com estrondo. 3 servas reais entraram seguidas pela mãe do rei, uma mulher alta de olhos frios como gelo. "Está pronta, princesa Soraya?" A voz era uma ordem, não uma pergunta. Liana abriu a boca para gritar a verdade, mas então lembrou do rosto da mãe, dos irmãos pequenos trabalhando nos campos, da ameaça na carta. Se ela falasse, eles morreriam, todos. Ela fechou a boca, abaixou a cabeça. "Tô sim, Vossa Excelência", sussurrou por trás do véu que escondia seu terror. As servas a rodearam como abutres, ajustando o vestido, perfumando seu pescoço com óleos raros que cheiravam a rosas do deserto e âmbar. Cada toque parecia selar seu destino. Ela não era mais Liana, a serva de mãos calejadas. Era Soraya, a princesa sacrificada, e em poucas horas seria a esposa de um homem que todos diziam ser um demônio vestido de seda. A tenda cerimonial era imensa. Tecidos vermelhos e dourados pendiam do teto, movendo-se com o vento do deserto. O cheiro de incenso de sândalo era sufocante. Liana estava no centro, o véu impedindo que visse além de borrões de luz. Seu coração martelava. As mãos tremiam. Passos pesados se aproximaram. Ele estava chegando. A silhueta dele apareceu diante dela, alto, largo, uma montanha de músculos coberta por túnica negra bordada com fios de prata. Mesmo através do véu, ela via que ele era imenso, devia ter quase 2 metros de altura. O sacerdote começou a recitar os votos em árabe antigo. Liana não entendia uma palavra. Apenas repetiu os sons quando mandaram, a voz saindo fraca e quebrada. Quando o sacerdote disse algo sobre marido e mulher, ela sentiu a mão grande dele envolver a sua. A mão era quente, firme, mas não machucou. Ele a segurou como se ela fosse algo frágil que poderia quebrar. Isso a confundiu mais do que qualquer outra coisa. A cerimônia terminou em menos de 10 minutos, sem festa, sem celebração. Apenas o silêncio pesado e a consciência de que agora ela pertencia a ele. "Venha." A voz dele era grave, profunda como trovão distante. "Vamos para minha tenda." Ele não a puxou, não a arrastou. Apenas esperou que ela o seguisse. Liana caminhou atrás dele com pernas que mal a sustentavam, cada passo parecendo levá-la para mais perto de seu próprio túmulo. Eles atravessaram o acampamento real. Dezenas de tendas menores rodeavam uma central, muito maior que todas as outras.
Guardas vestidos de negro observavam em silêncio, mãos em punhos de espadas. Kaelin abriu a entrada da tenda principal e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. O interior da tenda roubou o ar dos pulmões dela. Tapetes persas, almofadas de seda, velas em candelabros de ouro. No centro, uma cama coberta com lençóis negros. O medo voltou em ondas. Kaelin serviu água em uma taça de prata. Então se virou e removeu o véu dela. Não era feio. As cicatrizes estavam lá. Uma cortando a sobrancelha esquerda, outra descendo da têmpora até a linha da mandíbula forte. Mas os olhos eram de um castanho profundo, quase dourado à luz das velas. E naquele momento, não havia crueldade neles. Havia curiosidade. Ele tirou o véu com cuidado e ficou parado, olhando para ela em silêncio por tempo demais. Lyanna manteve os olhos baixos, o coração martelando. "Você está tremendo", ele observou, estendendo a taça de água para ela. "Beba." Lyanna pegou a taça com as duas mãos, porque uma só não seria capaz de segurá-la sem derramar. A água fresca desceu pela garganta seca. Ele esperou que ela terminasse antes de falar novamente. "Dizem que a princesa Soraya é arrogante e cruel com seus servos", ele comentou, cruzando os braços sobre o peito largo. "Mas seus olhos não têm arrogância. Têm medo. Por que uma princesa teria medo?" Lyanna engoliu em seco. Não podia dizer a verdade, mas também não sabia como mentir de forma convincente. "Eu ouvi histórias sobre Vossa Alteza", ela sussurrou. "Ah, as histórias?" Ele deixou escapar algo que quase parecia uma risada amarga. "Que eu arranco corações, que bebo sangue de inimigos, que mato por prazer." Ela não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Kaelin suspirou fundo e caminhou até um baú de madeira entalhada no canto da tenda. Peço um cobertor grosso de lã e jogou sobre as almofadas no chão. "Você pode ficar com a cama", ele disse, começando a se acomodar no chão. "Eu durmo aqui." Lyanna piscou, confusa. Ele estava dormindo no chão, dando a cama para ela. "Mas não é costume, não devemos..." "Não toco mulheres apavoradas, princesa." Ele a cortou, a voz firme, mas não cruel. "Dizem que sou uma fera, talvez seja, mas feras não devoram presas que já estão mortas de medo. Durma, amanhã conversamos." Ele se deitou de costas para ela, o corpo enorme ocupando metade das almofadas, e fechou os olhos como se a conversa tivesse acabado. Lyanna ficou parada no meio da tenda por tempo demais, o cérebro tentando processar o que estava acontecendo. Todas as histórias de horror, todas as expectativas de violência, e ele estava dormindo no chão. Finalmente, ela se aproximou da cama e se deitou por cima dos lençóis, ainda vestida. Não conseguiu fechar os olhos por horas, observando a silhueta dele respirar. Pela primeira vez pensou: talvez as histórias estejam erradas. Mas ela também era uma mentira, e quando ele descobrisse, tudo mudaria. O sol do deserto invadiu a tenda. Lyanna acordou sobressaltada, ainda no vestido amarrotado. Kaelin não estava. Na mesa baixa havia uma bandeja com pão fresco, tâmaras, queijo e chá fumegante. Ele trouxera café da manhã. A confusão voltou. Monstros não traziam café da manhã. A entrada da tenda se abriu. Kaelin entrou com uma pilha de roupas dobradas nos braços. Hoje ele usava uma túnica mais simples, de linho branco, que revelava os antebraços musculosos marcados por cicatrizes antigas. "Princesa", ele cumprimentou com um aceno de cabeça. "Trouxe roupas mais confortáveis. O vestido de casamento não é prático para o deserto." Ele colocou as roupas sobre um baú e então se virou de costas, dando privacidade para que ela se trocasse. Lyanna pegou os tecidos. Uma túnica leve de linho azul claro e calças largas. Roupas de mulher do deserto, não de princesa. Eram lindas e práticas ao mesmo tempo. Ela se trocou rapidamente, os dedos tremendo com os laços. "Pode olhar", ela disse quando terminou. Kaelin se virou. Os olhos dele percorreram a figura dela uma vez, e havia aprovação no olhar. Não luxúria predatória, apenas satisfação, como se estivesse contente que ela estivesse mais confortável.
Melhor, ele comentou. Agora coma. Precisamos conversar, e conversas são melhores com o estômago cheio. Eles se sentaram, um de cada lado da mesa baixa. Lyanna mordeu um pedaço de pão devagar. As histórias são verdadeiras, Kaelen disse. Eu matei homens, muitos, mas não inocentes. Mato porque este deserto não perdoa fraqueza. Ele tomou um gole de chá. Minha mãe me ensinou que poder sem honra é veneno. Ela morreu quando eu tinha 12 anos, mas essas palavras ficaram. Havia dor real na voz dele. Por que está me contando isso? Ela perguntou. Porque você é minha esposa agora, e esposas merecem verdade. Enquanto estiver sob minha proteção, ninguém vai tocá-la. Você tem minha palavra. Lyanna sentiu lágrimas queimarem os olhos. Ninguém nunca prometera protegê-la. A culpa explodiu no peito. Ele oferecia a verdade, ela respondia com mentira. Eu não sou... Ela começou, as palavras se engasgando na garganta. Kaelen ergueu a mão, interrompendo-a. Não precisa dizer nada agora, ele disse gentilmente. Sei que está assustada, sei que me vê como um estranho perigoso. Tudo bem. O tempo revelará quem somos um para o outro. Não há pressa. Ele estendeu a mão para ela. Venha. Vou te mostrar o acampamento. Lyanna colocou a mão pequena na dele. Pela primeira vez desde que acordara vestida de noiva, pensou que talvez conseguisse sobreviver. Mas uma voz sussurrante perguntava: Você quer escapar? Ou está começando a querer ficar? Lyanna entrou naquela tenda esperando violência. Acordou com café da manhã na mesa e um homem dormindo no chão para ela se sentir segura. 3 dias. Só levou 3 dias para tudo que ela achava que sabia virar de cabeça para baixo. E você aí, comenta de qual cidade, de qual país você está vendo isso acontecer. Porque eu aposto qualquer coisa que você já está com aquele aperto no peito. Aquele pressentimento de que isso vai acabar em dor. Que quanto mais tempo passa, pior vai ser quando a bomba explodir. Se você está sentindo isso, se o coração já está acelerado mesmo sabendo que o pior ainda não chegou, se inscreve no canal agora. Agora presta atenção, porque Kaelen está prestes a fazer algo que vai deixar a mentira de Lyanna 1000 vezes mais impossível de sustentar. 3 dias se passaram. Kaelen era diferente, gentil, atencioso, ainda dormia no chão. E Lyanna estava se apaixonando pelo homem que enganava. Kaelen a levou ao conselho. 20 nobres os observaram com olhares frios. Um homem de barba grisalha se destacou. Sua esposa é linda, Sheik, mas me pergunto se é mais que rosto bonito. Dizem que mulheres de sua família são fracas e mimadas, risadas baixas. Lyanna abaixou a cabeça, gesto de serva. A mão de Kaelen pousou em seu ombro. Emir Rashid. A voz caiu 10 graus. Você insultou minha esposa, insulta meu sangue, minha honra. Silêncio absoluto. Ela é sheika deste reino. Quem a desrespeitar será tratado como inimigo de guerra. Rashid empalideceu. Peço sinceras desculpas, Sheika Soraya. Lá fora, Kaelen ergueu o queixo dela. Você não precisa abaixar a cabeça. Você é a sheika. Ele beijou os nós dos dedos dela. Você trouxe paz ao meu acampamento. Mudou a mim. Lyanna sentiu lágrimas. Ele estava errado. Ela era mentira ambulante roubando sua confiança. Não chore, Kaelen sussurrou. Ninguém vai machucá-la enquanto eu respirar. Mas quem machucava Lyanna era ela mesma. 5 dias depois, Kaelen a levou em viagem ao oásis. Eles cavalgaram pelo deserto e Lyanna esqueceu a farsa ao comentar sobre plantas medicinais. Como uma princesa sabe sobre plantas? Kaelen franziu a testa. Lyanna gaguejou. Erro. Minha ama me ensinou quando criança. Kaelen sorriu. Raro, iluminando o rosto. Isso é bom. Você me surpreende a cada dia, Soraya. A culpa apertou. Ele gostava da mulher real, Lyanna, não Soraya, mas não sabia que eram diferentes. À tarde o céu escureceu. Tempestade de areia se aproximava. Correram para uma formação rochosa com caverna. A tempestade rugiu lá fora. Na penumbra da caverna, Kaelen segurou Lyanna para protegê-la da areia. Quando o pior passou, eles se sentaram. Você tem medo?
Ele perguntou. Sim, de não ser o que você espera. Eu esperava a aliança política, esperava a solidão educada, mas você é infinitamente melhor. Ele a beijou, suave, descoberta, promessa. Quando se separaram, encostou a testa na dela. Eu vou te proteger, Soraya, de tudo e todos. Lyanna fechou os olhos. Ele protegia alguém que nem existia. A tempestade passou, mas a tempestade que viria quando a verdade emergisse seria 1000 vezes pior. 2 semanas haviam se passado desde a tempestade no deserto. 2 semanas em que o relacionamento entre Lyanna e Kaylin se aprofundou de maneiras que a assustavam tanto quanto a aqueciam. Eles jantavam juntos todas as noites, conversando sobre tudo: filosofia, política, histórias antigas, sonhos. Kaylin tinha uma mente afiada, escondida sob a reputação de guerreiro brutal, e ele parecia genuinamente interessado nas opiniões dela sobre cada assunto. Pela primeira vez na vida, Lyanna se sentia ouvida. Ele ainda dormia no chão, mas agora as almofadas estavam mais perto da cama. Agora ele segurava a mão dela até que ela adormecesse, o polegar fazendo círculos reconfortantes nas costas de sua mão. A intimidade física ainda não havia acontecido completamente, mas estava próxima. Lyanna via na forma como ele a olhava, no modo como a respiração dele mudava quando eles ficavam muito perto, na tensão que vibrava entre eles, como uma corda esticada prestes a se romper. E Lyanna não sabia mais se queria fugir ou se jogar de cabeça naquele abismo. Na tarde do 15º dia, Kaylin apareceu na tenda com algo escondido atrás das costas e um sorriso travesso no rosto que ela nunca tinha visto antes. Fazia ele parecer anos mais jovem. Feche os olhos, ele ordenou. Por quê? Lyanna perguntou, mas já estava sorrindo também. Por que pedi? Confia em mim? A pergunta era casual, mas carregava peso. Confia em mim. Deus, ela confiava. Mais do que deveria, mais do que tinha direito de confiar quando vivia uma mentira. Sim, ela sussurrou, fechando os olhos. Ouviu passos dele se aproximando. Sentiu o calor do corpo dele na frente dela, tão perto que conseguia sentir o cheiro dele. Couro, especiarias e algo intrinsecamente masculino que fazia o estômago dela apertar de forma não desagradável. Pode abrir, ele disse, a voz suave. Lyanna abriu os olhos. Nas mãos enormes de Kaylin, parecia minúsculo. Um livro. Mas não qualquer livro. Era antigo, com capa de couro desgastado e bordas douradas envelhecidas. Caligrafia árabe ornamentada cobria a capa. É um livro, ela disse, confusa sobre por que isso seria especial. Não apenas um livro, Kaylin corrigiu, colocando-o nas mãos dela com cuidado, como se fosse o objeto mais valioso do mundo. É O Jardim das Rosas de Saadi, um dos textos mais antigos de poesia persa. Pertenceu à minha mãe, e antes dela, à mãe dela. Lyanna segurou o livro como se ele pudesse desmoronar em pó a qualquer momento. Kaylin, eu não posso... Isso é tesouro de família. Exatamente, ele interrompeu, cobrindo as mãos dela com as suas. E você é família agora. Minha família. Os olhos dele buscaram os dela com intensidade que roubou o ar dos pulmões. Minha mãe costumava ler isso para mim quando eu tinha pesadelos. Ela dizia que palavras bonitas podiam iluminar até os lugares mais escuros. E você, Soraya, você iluminou lugares em mim que estavam escuros há anos. Lágrimas queimaram os olhos de Lyanna. Não lágrimas de felicidade, mas de culpa tão profunda que sentia que ia se afogar nela. Ele estava dando a ela uma relíquia de família, algo sagrado, algo que pertencia à memória de sua mãe morta. E ele o dava para uma mentirosa, uma impostora, uma serva fingindo ser nobre. Eu não mereço isso, ela sussurrou, e era a primeira verdade completa que dizia em semanas. Merece mais do que acha. Kaylin respondeu, erguendo o queixo dela para que ela o encarasse. Você trouxe paz para um homem que só conhecia a guerra. Trouxe riso para um lugar onde só existia dever. Você merece isso e 1000 coisas mais. Ele se inclinou e a beijou.
E desta vez não foi suave ou hesitante. Foi um beijo de promessa, de desejo contido se derramando, de um homem que havia decidido que esta mulher era dele e ele era dela. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Kailen encostou a testa na dela, os olhos fechados. Eu vou te dar tudo, Soraya. Tudo o que eu tenho, minha proteção, meu nome, meu reino, meu coração. Tudo é seu. E foi naquele momento, com aquelas palavras penduradas no ar entre eles, com o peso do livro precioso nas mãos, com o calor daquele homem impossível contra ela, que Lyanna tomou uma decisão. Ela ia contar a verdade, hoje à noite, no jantar. Ela ia se ajoelhar diante dele e confessar tudo, que ela não era Soraya, que ela era Lyanna, uma serva, uma impostora, uma mentirosa, que ela amava cada pedaço dele com uma intensidade que doía, que estava disposta a aceitar qualquer punição até a morte, desde que ele soubesse que aquele amor era real, que ela era real. Talvez ele a matasse, talvez a exilasse, talvez a odiasse pelo resto da vida, mas ela não podia mais viver aquela mentira, não quando ele estava oferecendo seu coração para uma fantasma. Kailen, ela começou, a voz tremendo. Eu preciso te contar algo importante. Esta noite no jantar. Por favor, me ouça até o fim antes de reagir. Preocupação atravessou o rosto dele, mas ele assentiu. Claro, eu sempre te ouvirei. O que quer que seja, enfrentamos juntos. Juntos. A palavra quebrou e remendou o coração dela ao mesmo tempo. Ela tinha algumas horas até o jantar. Algumas horas antes de tudo explodir. Algumas horas antes de perder o único homem que já a havia feito sentir completa. Lyanna abraçou o livro contra o peito e decidiu que ia memorizar cada detalhe daquela tarde. O cheiro de incenso na tenda, o calor do sol filtrando pelo tecido, o som da respiração de Kailen, a forma como ele a olhava como se ela fosse a coisa mais valiosa em todo o deserto. Porque em poucas horas, tudo aquilo seria apenas memória. E memórias eram tudo o que ela teria quando o castelo de areia finalmente desmoronasse. O jantar estava preparado na tenda principal. Kailen havia mandado cozinhar cordeiro assado com especiarias, arroz persa com açafrão e amêndoas torradas, tâmaras recheadas com nozes, e o pão achatado que Lyanna tinha mencionado gostar. Uma festa só para os dois. Velas grossas iluminavam o espaço, lançando sombras dançantes, que faziam os bordados dourados das almofadas brilharem como estrelas. O cheiro de comida deliciosa se misturava com incenso de rosas, criando uma atmosfera que deveria ser romântica, mas que para Lyanna parecia uma execução. Ela estava vestida com uma túnica de seda verde esmeralda que Kailen havia mandado fazer para ela, as cores do clã dele. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas escuras sobre os ombros. Parecia uma rainha, mas era uma serva. Kailen entrou, usando uma túnica formal negra com bordados prateados. Os olhos dele acenderam quando a viram. Você está... Ele procurou palavras e sorriu, desistindo de encontrá-las. Linda não faz justiça. Eles se sentaram na mesa baixa, um ao lado do outro. Kailen serviu comida no prato dela primeiro, um gesto pequeno, mas constante de cuidado que ela tinha aprendido a esperar dele. Então, ele disse depois de comer alguns pedaços de cordeiro. Você disse que tinha algo importante para me contar. O estômago de Lyanna deu um nó. Aqui estava. O momento da verdade. Literalmente. Ela colocou o garfo de prata no prato, o tinido parecendo alto demais no silêncio súbito. Respirou fundo. Kailen, As palavras ficaram presas na garganta. Engoliu e tentou novamente. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ele parou de mastigar. Colocou o próprio garfo no prato e se virou completamente para ela, dando atenção total. Como assim? A mulher com quem você se casou, ela não é... Lágrimas começaram a rolar antes que ela pudesse pará-las. Eu nunca quis enganar você. Por favor, acredite nisso. Eu fui forçada, mas isso não desculpa nada.
E eu sei que você tem todo o direito de me odiar, mas eu preciso que você saiba que tudo o que senti foi real. Eu sou real, mesmo que meu nome seja Crack. Um som de algo quebrando violentamente do lado de fora da tenda cortou a confissão ao meio. Gritos masculinos, barulho de metal contra metal, cavalos relinchando em pânico. Kaylin estava de pé instantaneamente, a mão indo para a espada que ficava sempre pendurada na cintura. Seu corpo inteiro transformado de amante atencioso para guerreiro letal em meio segundo. Um guarda irrompeu pela entrada da tenda, o rosto pálido de urgência. Sheikh, fronteira sul sob ataque. A tribo Al-Sharif quebrou o tratado de paz. Eles estão massacrando a guarnição. Precisamos nos mover agora ou perdemos toda a fronteira. O sangue drenou do rosto de Kaylin. A guarnição sul era onde metade de seu exército menor estava estacionado. Se caísse, o reino inteiro ficaria vulnerável. Ele se virou para Lyanna e, pela primeira vez desde que ela o conhecera, viu medo genuíno nos olhos dele. Não medo pelo próprio bem, mas por deixá-la. Eu tenho que ir, ele disse, as palavras saindo cortadas. Pode levar dias, semanas talvez. Ele segurou o rosto dela entre as mãos grandes, a urgência fazendo os movimentos mais bruscos do que o normal. O que você ia me dizer? Preciso saber agora, caso eu não volte. Ficou pendurado no ar, não dito, mas entendido por ambos. Lyanna olhou para aqueles olhos dourados, cheios de preocupação. Olhou para as mãos que a seguravam com tanto cuidado mesmo na pressa. Olhou para o homem que, em poucas semanas, havia se tornado seu mundo inteiro. E tomou a decisão mais covarde de sua vida. Eu ia dizer... Ela forçou um sorriso através das lágrimas. Que você transformou minha vida. Que eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. Que eu te amo. Não era mentira. Cada palavra daquilo era devastadoramente verdadeira. Mas também não era a confissão que ela havia planejado. Kaylin puxou-a para um beijo urgente, desesperado, cheio de promessas de retorno. Eu volto para você, ele jurou contra os lábios dela. E quando voltar, temos uma vida inteira para construir juntos. Prometo. Ele saiu correndo da tenda, gritando ordens para reunir as tropas. Em 15 minutos, o acampamento explodiu em atividade caótica. Soldados montando cavalos, armas sendo distribuídas, carretas de suprimentos sendo preparadas. Lyanna ficou parada na entrada da tenda, observando Kaylin desaparecer no horizonte escuro no topo de seu garanhão negro, seguido por 100 homens armados. E percebeu que havia acabado de perder sua única chance de confessar. Havia escolhido, no momento crítico, proteger a mentira mais um pouco, porque dizer a verdade significaria que ele partiria para a batalha com o coração partido e distraído. E homens distraídos morriam em guerras. Ela tinha escolhido a vida dele sobre a própria honra, e agora teria que viver com essa escolha, e rezar para os deuses do deserto que lhe dessem uma segunda chance quando ele voltasse. Se ele voltasse. 7 dias se passaram em solidão sufocante. O acampamento estava silencioso, sem a presença dos soldados e de Kaylin. Apenas guardas velhos demais ou jovens demais para a guerra permaneceram, junto com servos e mulheres. Lyanna vagava pela tenda vazia, segurando o livro de poesia persa que Kaylin havia dado, lendo os versos de Saadi repetidamente como se fossem orações. Cada dia sem notícias era uma tortura. Cada pôr do sol significava mais uma noite, sem saber se ele ainda respirava. Na manhã do 8º dia, um dos guardas remanescentes irrompeu em sua tenda, o rosto uma máscara de choque. Sheikha, uma mulher foi encontrada no deserto. Ela diz que é a princesa Soraya, a verdadeira princesa Soraya. O mundo de Lyanna parou. O sangue se transformou em gelo nas veias. O livro escorregou das mãos e caiu no tapete com um som surdo e final. Não, não agora. Não quando Kaylin não está aqui para eu explicar. Não assim. Traga ela, Lyanna ouviu a própria voz dizer, surpreendentemente firme, considerando que por dentro estava desmoronando. 5 minutos depois, Soraya entrou na tenda. Ela estava irreconhecível.
O rosto antes impecável estava queimado de sol, os lábios rachados, o cabelo loiro embaraçado e sujo de areia. Usava roupas esfarrapadas e manchadas, os pés descalços cobertos de bolhas. Mas os olhos, aqueles olhos azuis e cruéis que Lyanna conhecia tão bem, brilhavam com triunfo vicioso. Por um segundo, as duas mulheres apenas se encararam. A princesa real e a serva impostora. Então Soraya fez algo completamente inesperado. Ela cambaleou, deixou-se cair de joelhos e começou a chorar alto, soluços teatrais que ecoaram pela tenda. Graças aos deuses! Graças a todos os santos! Ela gritou entre soluços ensaiados. Guardas, por favor, ajudem-me. Eu sou a princesa Soraya, a verdadeira. Eu fui sequestrada por bandidos na noite antes do casamento. Ela apontou um dedo acusador trêmulo para Lyanna. Essa mulher, essa impostora, ela tomou meu lugar. Ela é uma espiã do reino inimigo. Foi plantada aqui para assassinar o Sheik Cailin. Ela está esperando o momento certo para envenenar ele. A acusação cortou o ar como uma lâmina. Os guardas olharam de Soraya para Lyanna, a confusão e a suspeita óbvias em seus rostos envelhecidos. Eles não sabiam no que acreditar. Isso é mentira, Lyanna disse, mas a voz saiu fraca, porque parte não era mentira. Ela era uma impostora. Ela tinha tomado o lugar de Soraya. Apenas os motivos eram diferentes. Soraya deve ter visto a hesitação nos olhos de Lyanna, porque seu sorriso ficou venenoso mesmo através das lágrimas falsas. Prove então, Soraya desafiou. Prove que você é a verdadeira princesa Soraya de Al-Qadir. Prove que tem o sangue real. Prove que não é uma serva mentirosa que tomou o que não era seu. E Lyanna não podia. Porque tudo o que Soraya disse, exceto a parte de espionagem e assassinato, era verdade. Prendam ela! Soraya ordenou aos guardas com a arrogância natural de quem nasceu dando ordens. Tranquem em algum lugar até o Sheik voltar. Ele decidirá o destino da traidora. Os guardas hesitaram, claramente desconfortáveis. Uma delas era a esposa do Sheik. A outra alegava ser a verdadeira princesa. E Cailin não estava lá para confirmar nada. Um dos guardas mais velhos, um homem de barba branca chamado Rashid, deu um passo à frente. Com o devido respeito, ele olhou de uma mulher para outra. Nenhuma de vocês sairá daqui até o Sheik retornar. Ele reconhecerá sua esposa. Ele decidirá a verdade. Ele fez um gesto e dois guardas jovens se aproximaram de Lyanna. Sheikha Soraya. Ele usou o título com respeito, mas firmeza. Você permanecerá em seus aposentos. Não como prisioneira, mas por segurança. Até que o Sheik retorne e este assunto seja resolvido. Lyanna assentiu, sem forças para lutar. Talvez fosse melhor assim. Talvez Cailin merecesse ouvir a verdade dele mesmo, não de guardas confusos. Mas enquanto era escoltada para fora, ela olhou para trás uma vez. Soraya estava tirando areia do cabelo, olhando ao redor da tenda luxuosa com satisfação óbvia. Ela pegou uma tâmara da tigela na mesa e a mordeu com prazer exagerado, como se estivesse reivindicando o território. E Lyanna viu nos olhos dela algo que fez o sangue gelar. Você achou que poderia ter minha vida? Eu vou destruir tudo que você construiu. A guerra tinha chegado, mas não no campo de batalha. Tinha chegado direto ao coração do acampamento. E Lyanna estava completamente desarmada. Lyanna passou 3 dias trancada em uma tenda menor, com guardas na entrada. Não era uma cela. Havia cama confortável, comida trazida 3 vezes ao dia, água limpa. Mas era uma prisão mesmo assim. Ela não tinha notícias de Cailin. Ninguém falava com ela, além de entregar refeições. O silêncio estava enlouquecendo. No 4º dia, ouviu movimento lá fora. Vozes alteradas. O som de algo pesado sendo arrastado. A entrada da tenda se abriu. Rashid, o guarda velho, entrou com expressão sombria. O Sheik voltou. Ele anunciou. Vitorioso. As tropas inimigas foram derrotadas, mas ele foi ferido. Levou uma flecha no ombro esquerdo. O coração de Lyanna disparou. Ele está bem?
Vai sobreviver? Vai. Mas está fraco. E... Rashid hesitou, como se não quisesse dizer as próximas palavras. A mulher que alega ser a verdadeira princesa Soraya está com ele agora. Ela se apresentou como sua esposa. Ele está confuso. Pediu que você fosse trazida. Lyanna foi escoltada através do acampamento. Os olhares dos outros eram uma mistura de curiosidade e julgamento. Todos sabiam que algo estava terrivelmente errado, mas ninguém sabia exatamente o quê. Quando chegou à tenda principal, o coração dela quase parou. Kaylen estava sentado em almofadas, o ombro esquerdo enfaixado, um corte fundo atravessando a bochecha direita que certamente deixaria cicatriz. Ele parecia exausto, a pele pálida sob o tom bronzeado natural, os olhos turvos de dor e confusão. E ao lado dele, segurando um copo de água como se fosse a esposa devotada, estava Soraya. Ela tinha se limpado nos últimos dias. Usava uma das túnicas finas de Lyanna. Não de Lyanna, de Soraya. Porque aquelas roupas sempre foram destinadas à princesa, não à serva. O cabelo loiro estava limpo e preso em um penteado elaborado. Ela parecia exatamente o que era, realeza. Ao lado dela, Lyanna, com roupas simples de serva que alguém havia trazido, porque suas roupas de sheika haviam sido tomadas. Parecia exatamente o que era, uma impostora descoberta. Os olhos de Kaylen se moveram de Soraya para Lyanna, e neles, Lyanna viu algo que fez o mundo desabar. Dúvida. Soraya, ele disse, e o nome saiu rouco de cansaço. Você veio. Mas ele estava olhando para as duas. Ele não sabia para qual falar. Soraya aproveitou a deixa com maestria de atriz consumada. Meu amado esposo. Ela se ajoelhou ao lado dele, colocando a mão no braço dele com familiaridade ensaiada. Você está ferido. Deixe-me cuidar de você. Eu estava tão preocupada. Kaylen franziu a testa, olhando para a mão dela em seu braço. Havia algo errado. O toque estava errado. Muito performático. Muito... falso. Ele olhou para Lyanna, parada perto da entrada da tenda com guardas ao lado. Explique, ele ordenou, mas a voz não tinha a dureza que deveria ter ao falar com uma traidora. Tinha confusão, talvez até dor. Quem é você? Lyanna abriu a boca, mas Soraya foi mais rápida. Ela é uma espiã, uma serva que meu pai plantou aqui para te assassinar. Eu fui sequestrada na noite do casamento e eu estou falando com ela. Kaylen cortou, a voz saindo mais forte agora, mais parecida com o sheik que Lyanna conhecia. Ele apontou para Lyanna. Fale, agora. O momento da verdade tinha chegado. Não da forma que Lyanna planejara, não com Kaylen saudável e a sós, mas chegara. Meu nome é Lyanna, ela disse, e sua voz não tremeu. Depois de semanas de mentiras, dizer seu verdadeiro nome em voz alta foi como respirar pela primeira vez. Eu era serva da princesa Soraya. Na noite antes do casamento, ela fugiu. Me drogou. Me vestiu como ela. Deixou uma carta ameaçando minha família se eu não assumisse seu lugar. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu não sou espiã. Não vim aqui para te matar. Vim porque não tive escolha. Mas tudo o que senti, cada palavra, cada momento, cada toque, foi real. Eu sou real, Kaylen. Mesmo que meu sangue não seja nobre, meu coração foi completamente seu desde o primeiro dia em que você me tratou com gentileza. Silêncio. Um silêncio tão profundo que Lyanna ouvia o próprio coração batendo. Kaylen a encarou por tempo demais. Ela viu a dor se instalando nos olhos dourados dele. A traição, a confusão, o desmoronamento de tudo que ele acreditava. Você mentiu, ele disse. E cada palavra era uma adaga. Todo esse tempo, cada dia, cada noite, você me olhava nos olhos e mentia. Sim, Lyanna sussurrou, lágrimas finalmente caindo. E me odeio por isso. Mas eu te amo, Kaylen. Isso nunca foi mentira. Amor? A voz dele subiu, carregada de amargura que cortou mais fundo que qualquer espada. Você não sabe o que essa palavra significa. Amor é verdade.
É confiança, você me deu nada disso. Ele se levantou, ignorando a dor óbvia do ombro ferido, e caminhou até ela. Parou tão perto que ela podia ver as pequenas linhas de dor ao redor dos olhos dele. Eu confiei minha vida a você, ele disse, cada palavra saindo entre dentes cerrados. Dei meu coração a você. E você me fez de idiota. Kailen, por favor. Guardas, ele a cortou, virando as costas para ela. Levem-na. Prisão. Isolamento total. Ninguém fala com ela até que eu decida o que fazer com uma traidora. Ele caminhou de volta para onde Soraya esperava, com um sorriso vitorioso mal disfarçado. E você? Ele disse para Soraya, mas o tom com ela era tão frio quanto o que usara com Liana. Prove que é quem diz ser. Traga documentos, selos reais, testemunhas. Porque se você é a verdadeira princesa Soraya que me foi prometida... Ele olhou para ela com desdém óbvio. Então meu reino fez um acordo muito ruim. O sorriso de Soraya vacilou por uma fração de segundo, mas Liana não viu o resto. Os guardas a puxaram para fora da tenda, e a última coisa que ela viu foi Kailen desmoronando de volta nas almofadas, a mão pressionando o ombro ferido, o rosto uma máscara de dor física e emocional. Ela o havia perdido, completamente, e desta vez não havia tempestade de areia para atrasar o inevitável. Não havia desculpas, não havia salvação. O castelo de areia tinha finalmente desmoronado. E Liana estava sendo enterrada nos escombros. Liana passou 2 dias em uma tenda minúscula que cheirava a mofo e terra. Um guarda deixava água e pão duro uma vez por dia. Ninguém falava com ela. Ninguém olhava para ela. Ela era menos que nada. Menos que uma serva. Uma traidora esperando o julgamento. Nas longas horas de solidão, ela segurava a memória de Kailen como quem segura um talismã. A forma como ele sorria quando lia poesia, o calor das mãos dele, a gentileza inesperada, o homem real sob o guerreiro. Ele nunca vai me perdoar, mas pelo menos ele está vivo. Isso tem que ser suficiente. Na tarde do 3º dia, ouviu vozes alteradas do lado de fora. Gritos. Alguém correndo. Pânico na voz dos guardas. A entrada da tenda se abriu bruscamente. Rashid, o guarda velho, entrou com o rosto pálido de terror. Você, venha, rápido! O que aconteceu? O Sheik, ele está morrendo. Veneno. A mulher loira lhe deu vinho envenenado. O sangue de Liana gelou. Ela saiu correndo atrás de Rashid, esquecendo completamente que era prisioneira. Esquecendo tudo exceto que Kailen estava morrendo. Chegaram à tenda principal. Kailen estava no chão, convulsionando. Espuma branca nos cantos da boca, os olhos revirados, mostrando apenas o branco. O corpo inteiro se contorcia em espasmos violentos. E ao lado dele, Soraya gritava teatralmente. Foi ela, a impostora. Ela envenenou o vinho antes de ser presa. Eu vi. Ela colocou pó branco na taça. Mas Liana não estava ouvindo. Ela se jogou de joelhos ao lado de Kailen, virando o rosto dele para o lado, para que não engasgasse com a própria saliva. Seus anos como serva no palácio voltaram instantaneamente. Ela tinha visto envenenamentos antes, ajudara a curandeira real a tratar casos assim. Que vinho! Ela gritou. Mostre-me a taça! Um dos guardas apontou para uma taça de prata caída no chão, o líquido vermelho escuro formando uma poça no tapete. Liana rastejou até ela, cheirou. O odor era inconfundível. Amêndoas amargas misturadas com algo metálico. Beladona e arsênico, ela diagnosticou rapidamente. Mistura mortal. Ele tem minutos, talvez menos. Então ele vai morrer, Soraya disse, e havia satisfação mal disfarçada na voz. Que tragédia. E a traidora será executada por... Cale a boca! Liana rugiu com uma fúria que fez Soraya recuar 2 passos. Liana olhou ao redor desesperadamente. Precisava de algo. Qualquer coisa. Então viu a pequena bolsa de couro que Kailen sempre carregava. Suas ervas medicinais pessoais para feridas de batalha. Ela a abriu com dedos trêmulos. Encontrou carvão ativado, usado para desenhos de guerra, mas também absorvia venenos. Raiz de bardana seca. Sal. Água.
Agora. E um balde, ela ordenou. Os guardas, confusos mas desesperados para salvar seu sheik, obedeceram. Lyanna misturou o carvão com água, criando uma pasta negra e grossa. Forçou a boca de Kaylen aberta. Ele ainda convulsionava, mas mais fraco agora, a vida se esvaindo a cada segundo. Perdoe-me, ela sussurrou, e então derramou a mistura pela garganta dele. Kaylen engasgou. Tossiu violentamente. O corpo se arqueou. E então ele vomitou. Violentamente. Repetidamente. O conteúdo negro e viscoso do estômago saiu em ondas, trazendo consigo o veneno mortal. Lyanna o segurou, virando-o de lado, mantendo as vias respiratórias limpas, sussurrando palavras de encorajamento que ela nem sabia que conhecia. Isso. Continue. Tire tudo para fora. Você é forte. Você sobreviveu a flechas e espadas. Não vai morrer de veneno. Não vai me deixar. Não agora. Levou 10 minutos agonizantes. Mas finalmente, as convulsões pararam. A respiração de Kaylen, embora fraca e superficial, se estabilizou. Os olhos dele se abriram lentamente, turvos mas conscientes. Ele olhou para Lyanna, ajoelhada ao lado dele, as mãos e a roupa coberta de vômito e sujeira, o rosto molhado de lágrimas e suor. Você... A voz dele era um fio rouco. Você me salvou. Sempre, ela sussurrou. Sempre vou te salvar, mesmo que você me odeie depois. Kaylen tentou se sentar, e Lyanna o ajudou, sustentando o peso dele contra o próprio corpo frágil. Ele olhou ao redor da tenda, processando lentamente o que havia acontecido. Então seus olhos pousaram em Soraya. E naquele momento, Soraya cometeu o erro fatal. Ao invés de continuar a farsa de esposa preocupada, ela deixou o pânico aparecer. Deu 2 passos para trás em direção à saída. Guardas! A voz de Kaylen saiu fraca, mas ainda era uma ordem. Prendam ela. Mas... Soraya gaguejou, a máscara finalmente caindo. Ela é a traidora. Ela mentiu. Ela... Você acabou de tentar me matar. Kaylen disse, cada palavra custando esforço visível. Lyanna mentiu sobre seu nome. Você tentou tirar minha vida. Há uma diferença. Os guardas seguraram Soraya pelos braços. Ela começou a gritar, toda a compostura de princesa desaparecendo para revelar a criatura mesquinha por baixo. Você escolhe ela? Uma serva? Eu sou a princesa. Eu tenho o sangue real. Ela não é nada. Kaylen olhou para Lyanna, ainda ajoelhada ao lado dele, coberta de sujeira e prova de que ela havia acabado de salvar a vida dele. Ela tem algo que sangue real nunca pode comprar, ele disse. Ela tem um coração que escolhe corretamente quando importa. Soraya foi arrastada para fora, seus gritos de indignação desaparecendo na distância. E então, na tenda finalmente silenciosa, Kaylen e Lyanna ficaram sozinhos. Ele a encarou por um longo momento. A raiva ainda estava lá. A dor da traição também. Mas havia algo mais agora. Algo mais profundo. Você beberia aquele vinho, ele disse. Não era pergunta. Era constatação. Se você soubesse que estava envenenado, você teria bebido ao invés de mim. Lyanna não hesitou. Sim, sem pensar 2 vezes. Por quê? Depois de tudo, depois de eu te trancar, de te chamar de traidora. As lágrimas voltaram, mas a voz dela saiu firme. Porque eu te amo, não por seu título, não pelo palácio ou poder. Eu amo o homem que lê poesia nas sombras, o homem que dorme no chão para que eu me sinta segura, o homem que defende uma serva disfarçada como se ela fosse rainha. Eu amo você, Kaylen, e amor verdadeiro protege, sempre. O silêncio se estendeu, e então, lentamente, Kaylen estendeu a mão. Ajude-me a me levantar, ele disse. Temos muito a conversar. E dessa vez apenas verdades, sem mentiras, sem máscaras, apenas nós dois, reais e imperfeitos. Lyanna pegou a mão dele, e naquele toque sentiu que talvez, apenas talvez, não tudo estivesse perdido. Talvez amor verdadeiro pudesse sobreviver até mesmo às piores mentiras, se no final as ações provassem o coração. 1 hora depois, Kaylen havia sido limpo
e vestido com roupas frescas. O médico do acampamento o examinou e declarou que ele sobreviveria. Lyanna havia agido rápido o suficiente para salvar a vida dele. Soraya estava presa em uma tenda vigiada, esperando ser enviada de volta ao reino do pai, com a notícia de que a aliança estava definitivamente quebrada. Sua tentativa de assassinato garantira isso. Agora, na privacidade da tenda principal, Kailin e Lyanna se sentavam um de frente para o outro. Não havia toque, não havia proximidade física. Apenas o espaço entre eles, pesado com palavras não ditas e feridas abertas. "Conte-me tudo", Kailin disse. "Desde o começo. Cada detalhe, cada mentira, cada verdade. Eu mereço isso", e Lyanna contou. Contou sobre ser serva invisível a vida inteira, sobre a manhã em que acordou drogada e vestida de noiva, sobre a carta de Soraya ameaçando sua família, sobre não ter escolha a não ser entrar naquela tenda e fingir ser princesa. Contou sobre o terror que sentiu quando viu Kailin pela primeira vez, esperando o monstro das histórias, e sobre a confusão quando ele foi gentil, sobre como cada dia tornava mais difícil manter a mentira porque estava se apaixonando pelo homem de verdade. Contou sobre as vezes em que quase confessou, sobre a noite do jantar quando foi interrompida pela emergência da guerra, sobre como cada palavra gentil dele era uma faca na consciência dela. E quando terminou, havia lágrimas em seu rosto, mas sua voz não vacilara uma vez. "Eu não espero perdão", ela concluiu. "Eu menti, isso é inegável, mas eu precisava que você soubesse que cada sentimento foi real. Eu sou Lyanna, não Soraya. Mas a mulher que você conheceu, a que ria de suas piadas, a que amava ouvir você ler poesia, a que se preocupava se você voltaria da guerra. Essa era eu. Completamente eu." Kailin ficou em silêncio por tempo demais. Os olhos dele a estudavam como se a visse pela primeira vez, processando cada palavra. "Você sabe qual foi a pior parte?" Ele finalmente perguntou, a voz baixa. "Não foi descobrir que você não era princesa. Foi pensar que tudo tinha sido performance, que cada sorriso, cada olhar, cada toque tinha sido calculado para me enganar." Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Mas então você se jogou ao meu lado quando estava morrendo. Você que deveria me odiar por te trancar. Você que tinha toda razão para deixar o veneno, fazer seu trabalho e fugir de volta para sua vida, e você escolheu me salvar." "Sempre vou escolher você", Lyanna sussurrou. "Mesmo agora, sabendo que eu posso nunca confiar totalmente de novo. Sabendo que vou acordar algumas manhãs me perguntando se alguma coisa entre nós foi real? Sim, porque eu vou passar cada dia do resto da minha vida provando que foi real. Não com palavras, porque palavras te falharam, mas com ações, com escolhas, com presença constante." Kailin passou a mão pelo rosto, cansaço e dor, e algo parecido com esperança, travando guerra em sua expressão. "Meu conselho vai achar isso loucura", ele disse. "Um sheik se casando com uma serva. Não há precedente. Vai causar escândalo." "Eu sei", Lyanna disse. "Podemos anular. Você pode se casar com alguém de sangue real de verdade. Alguém que seu reino aceite." "Podemos", ele concordou. "Ou..." Ele estendeu a mão através do espaço entre eles, não tocando, apenas oferecendo. "Ou podemos fazer algo novo, algo que nunca foi feito. Você não é princesa Soraya por sangue, mas você me salvou. Trouxe luz para lugares escuros. Fez um guerreiro lembrar como sorrir. Isso não vale mais que uma linhagem antiga?" Lyanna olhou para a mão estendida, para os dedos que tinham segurado os dela sob mesas de jantar, para as cicatrizes de batalhas sobrevividas, para o símbolo de tudo que ela queria e não merecia. "Eu não sou digna", ela sussurrou. "Nenhum de nós é digno do amor verdadeiro", Kailin respondeu. "Mas se formos sortudos, encontramos mesmo assim. E quando encontramos, a única coisa estúpida a fazer é deixá-lo escapar por causa de orgulho ou medo." Ele moveu a mão alguns centímetros mais perto. "Eu ainda estou machucado. Ainda estou com raiva. Ainda vou ter dias em que a traição dói demais. Mas Lyanna,
Ele usou o nome real dela pela primeira vez e soou como oração. Eu não quero viver sem você, nem como Sheik, nem como Kaylen, apenas como homem. Eu não posso prometer perfeição, Lyanna disse, ainda sem tocar a mão dele. Só posso prometer verdade, de agora em diante, sempre. Então me dê essa verdade, aqui e agora. Olhe nos meus olhos e me diga, você me ama? A mim, Kaylen, o homem imperfeito sob o título? Ou ama a ideia de ser sheika? Lyanna olhou diretamente naqueles olhos dourados que tinham visto através dela desde o começo. Eu amo você. O homem que dorme no chão. O homem que cita Saadi. O homem que tem pesadelos e os esconde. O homem que protege os fracos e respeita os fortes. Eu amaria você se você fosse sheik, ou soldado, ou fazendeiro. O título nunca importou. Só você. Algo se quebrou no rosto de Kaylen, a última muralha desmoronando. Ele cruzou a distância entre eles em um segundo, puxando-a para seus braços, ignorando a dor do ombro ferido. Segurou-a como se ela fosse ar e ele estivesse se afogando. Você é impossível, ele murmurou contra o cabelo dela. Completamente impossível. E completamente minha. Sempre fui, ela respondeu, os braços ao redor dele. Desde o primeiro dia que você me ofereceu água, ao invés de crueldade. Você ganhou meu coração antes mesmo de saber que estava competindo por ele. Eles ficaram assim por tempo incalculável, apenas segurando um ao outro, sentindo a presença física, provando que ambos estavam vivos, juntos, reais. Quando finalmente se separaram, Kaylen segurou o rosto dela entre as mãos. Amanhã anunciamos ao conselho, não como desculpa, não com vergonha, mas como verdade. Você é Lyanna. Você me salvou de veneno e de solidão. E se eles não aceitarem, encontraremos outro reino. Porque eu não abro mão de você. Não por política, não por tradição, não por nada. E se eles o forçarem a escolher? Lyanna perguntou. Entre mim e o trono? Kaylen sorriu. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso de homem que já tinha tomado sua decisão e faria qualquer sacrifício necessário. Então escolho você, toda vez, sem hesitação. E Lyanna acreditou nele, porque amor provado por ações vale mais que 1000 promessas vazias. O castelo de areia tinha desmoronado, mas das ruínas algo mais forte estava sendo construído. Não fantasia, não mentira bonita, apenas verdade imperfeita e amor verdadeiro. O amanhecer chegou pintando o deserto de dourado e rosa. Lyanna acordou nos braços de Kaylen. Eles haviam dormido juntos pela primeira vez, não em paixão, mas em exaustão compartilhada e necessidade de proximidade. Apenas segurando um ao outro, provando que eram reais. Hoje seria o dia. O conselho se reuniria. A verdade seria anunciada. E o destino de ambos seria decidido. Kaylen já estava acordado, olhando para o teto da tenda, uma mão acariciando distraidamente o cabelo dela. Está com medo? Ele perguntou quando sentiu que ela havia despertado. Apavorada, Lyanna admitiu. Seu conselho vai me odiar. Vão exigir minha cabeça por enganar o sheik. Então que exijam. Não vão conseguir. Ele se sentou, puxando-a para sentar também, virando-a para encará-lo. Antes de sairmos, antes de enfrentarmos o mundo, eu preciso de algo de você. Qualquer coisa. Kaylen pegou algo debaixo da almofada. Um punhal cerimonial com cabo de ouro e lâmina de prata brilhante. Símbolo de autoridade no clã dele. No meu povo, quando um homem escolhe sua esposa, não por arranjo, mas por vontade do coração, ele lhe dá sua lâmina. É juramento de que ele é tão dela quanto ela é dele, que ele coloca seu poder nas mãos dela. Ele virou o punhal, oferecendo o cabo para ela. Lyanna, você salvou minha vida. Mas mais que isso, você salvou minha alma de uma existência de dever sem alegria. Eu te escolho, não como sheika por obrigação, mas como minha companheira, minha igual, minha parceira. Você aceita esta lâmina? Aceita ficar ao meu lado, não atrás de mim? As lágrimas voltaram.
mas eram lágrimas de cura, não dor. Sim, ela sussurrou, pegando o punhal. Mas só se você aceitar algo meu também. Ela procurou na bolsa pequena que havia trazido da prisão. As únicas posses que tinha. De dentro, tirou um pedaço de tecido bordado. Era simples, apenas algodão grosso, mas o bordado era delicado. Um deserto sob estrelas. Eu fiz isso quando tinha 10 anos, ela explicou. Era para ser minha prova de habilidade como serva, para conseguir melhor posição. É tudo o que tenho do meu passado, do que eu era antes de fingir ser outra pessoa. Ela estendeu para ele. Eu te dou o meu passado real, a menina que bordava sob velas fracas e sonhava com liberdade, para que você saiba exatamente quem está escolhendo. Kailen pegou o tecido como se fosse seda rara. Olhou para o bordado simples, mas habilidoso, vendo a história da menina que virou mulher, que virou seu mundo inteiro. É lindo, ele disse, e vou guardá-lo junto do livro de minha mãe, Tesouros de Família, Tesouros do Coração. Eles se levantaram juntos, vestiram-se em silêncio compartilhado. Ele com as túnicas formais de sheik, ela com as melhores roupas que tinha, que ainda eram simples comparadas ao que uma sheika deveria usar. Não importava, ela não estava fingindo ser rainha, estava sendo ela mesma. Quando saíram da tenda, o conselho já estava reunido no pavilhão grande. 20 homens idosos de olhares duros e julgamento pronto. Rashid, o guarda-velho, havia contado a história do veneno. Todos sabiam que Soraya havia tentado matar o sheik, mas também sabiam que Liana havia mentido sobre sua identidade por semanas. Kailen entrou primeiro, Liana um passo atrás. Ele caminhou até o centro do pavilhão e ficou diante do conselho com a postura de guerreiro que nunca curvava. Senhores do conselho, ele começou, a voz ecoando no espaço. Venho com verdade que causará tumulto, mas a verdade, por mais inconveniente, é o que meu reinado sempre prometeu. Ele fez um gesto para Liana se aproximar. Ela caminhou até ficar ao lado dele, não atrás. Esta mulher é Liana, não a princesa Soraya. Ela foi forçada por circunstâncias que explicarei a assumir identidade falsa. Ela mentiu sobre seu nome e sangue. Murmúrios correram pelo conselho, olhares chocados, alguns zangados. Mas Kellen continuou e sua voz trovejou, silenciando todos. Ela me salvou de veneno mortal. Ela escolheu minha vida sobre sua liberdade. Que mais importante, ela trouxe algo a este reino que nenhuma princesa de sangue puro jamais trouxe. Ela me fez lembrar que líderes servem, não apenas governam. Ele olhou cada homem nos olhos, um por um. Eu escolho esta mulher como minha esposa, não por aliança política, não por dever, mas porque ela é digna, não pelo sangue, pela alma. Um dos anciãos se levantou, homem de barba grisalha e olhos como pedras. Sheik Kailen, com todo respeito, isso é insanidade. Nunca na história um líder do nosso povo se casou com uma serva. Isso quebra toda a tradição. Enfraquece a linhagem real. A linhagem real, Kailen cortou, foi construída por guerreiros que conquistaram terras com força. Meu avô era filho de criador de camelos. Meu bisavô era mercenário. Não começamos como realeza. Nos tornamos realeza através de ações. E Liana provou através de ações que pertence a este lugar. Outro ancião se levantou. E se outros começarem a mentir sobre identidade? Você abre precedente perigoso ao recompensá-la. Ela não está sendo recompensada, Kailen disse firmemente. Ela está sendo escolhida. E qualquer um que tentar repetir isso com intenção maliciosa será julgado diferentemente. Liana foi vítima primeiro. Se isso incomoda o conselho, então julguem a princesa Soraya que a forçou a isso. Silêncio tenso. Então Rashid, o guarda-velho que tinha visto tudo, se levantou. Ele era respeitado. Sua voz tinha peso. Eu servi sob 3 sheiks, ele disse. Vi líderes de sangue puro destruir o reino por arrogância. Vi nobres trair por ganância. Mas nunca vi amor verdadeiro entre líder e esposa. Sempre foi dever frio. Ele olhou para Liana. Esta mulher poderia ter deixado nosso sheik morrer. Teria sido sua vingança perfeita por ser presa.
mas ela salvou. Isso vale mais que 1000 certificados de linhagem. Murmúrios, alguns de concordância. Outro ancião se levantou, mais jovem, apenas 50 anos. Eu voto por permitir, mas com condição. Ela governa ao lado dele, não como adorno. Se ela quer o título, trabalha por ele. Prove que é digna não pelo casamento, mas por liderança. Kailen olhou para Lyanna, dando a escolha a ela. Lyanna deu um passo à frente, não recuando. Eu aceito, ela disse, voz clara e forte. Eu governarei, eu aprenderei, eu servirei este povo, não por obrigação de título, mas porque é o que deve ser feito. Eu sou filha de servos, sei o que é trabalhar, e farei cada homem aqui se orgulhar de ter apostado em mim. Os anciões se entreolharam, conversaram em sussurros. Finalmente, após 10 minutos que pareceram horas, o líder do conselho se levantou. Votação. Quem apoia o casamento entre Sheikh Kailen e Lyanna, a serva? Um por um, 20 mãos se ergueram. Não todas imediatamente, algumas com hesitação, mas todas eventualmente subiram. Unânime, o ancião assentiu. Então que seja, que os escribas registrem. No 10º dia do 6º mês, Sheikh Kailen al-Hazir tomou como esposa verdadeira Lyanna do clã do deserto, que ela governe com sabedoria e coração, e que sua história seja lição que dignidade não vem de berço, mas de escolhas. Kailen puxou Lyanna para um abraço diante de todos. Não foi apenas abraço, foi declaração, foi revolução silenciosa. Quando saíram do pavilhão, o sol estava alto, o calor do deserto batia forte, mas desta vez não parecia opressivo, parecia purificador. Pronta para ser sheika de verdade? Kailen perguntou sorrindo. Pronta para ser eu mesma ao seu lado. Lyanna corrigiu. O título é só palavra. O que importa é o que fazemos com ele. Eles caminharam de mãos dadas para a tenda que agora era deles. Não dele, não da princesa fantasma, mas deles. E Lyanna percebeu algo que a fez sorrir. Ela tinha passado a vida inteira sendo invisível, sendo a serva que ninguém via, sendo menos que nada. Mas talvez a invisibilidade fosse preparação, porque ela tinha visto como os poderosos tratavam os esquecidos, tinha visto as injustiças que nobres ignoravam, e agora, com poder de mudar coisas, ela sabia exatamente o que fazer. O castelo de areia tinha desmoronado, mas das ruínas, um palácio real de verdade estava nascendo, construído não em mentiras, mas em amor provado através de tempestades. E pela primeira vez na vida de Lyanna, ela não estava correndo, não estava fingindo, não estava escondendo. Estava finalmente em casa. Lyanna conseguiu o impossível. Uma serva que virou sheika, uma mentira que se transformou em amor verdadeiro, um castelo de areia que virou palácio real. E por esse motivo, o nosso comentário dos melhores amigos do canal que chegam até o fim do vídeo para aguardar a escolha do dia vai ser A Bela e a Fera. Tem dias que nem eu entendo o motivo das minhas escolhas, mas eu só confio. E mais uma vez, obrigado a você que chegou até aqui. Mas por hora, que tal escolher uma das histórias que está passando na tela agora e continua nesse universo? E se ainda não está inscrito, se inscreva, porque todo dia a gente traz histórias de amor, traição, redenção e destino que vão fazer você sentir cada segundo. Qual história você escolhe? Te vejo lá.